a gente gostaria de convidar para também conversar com a gente diretamente do Japão, né, Leandro dos Santos, que mora na cidade de Otawara, na província de Kanto. Ele estava no país, né, agora, está no país agora, e estava já também no terremoto e no tsunami de 2011, que atingiu a usina de Fukushima. Né? Ele afirma que as autoridades e a população aprenderam muito desde aquela catástrofe. Ele não está no local que é o epicentro, né, que é onde mais afetado pelas consequências, pelos desdobramentos do terremoto, mas ele aponta que o país inteiro está em alerta e para lembrar a todo mundo que diversos países ao longo do Oceano Pacífico, no círculo de fogo do Oceano Pacífico, foram atingidos por ondas do tsunami causada por um terremoto de magnitude 8,8 na costa da Rússia, em Kamchatka, hoje, na madrugada de hoje na Rússia, noite de ontem no Brasil. Foi o tremor mais forte desde o registrado no Japão, exatamente em 2011, e os Estados Unidos, México, Chile, Japão, entre outros, emitiram alertas para ondas. Leandro, bom dia já para você aí, né? Já é madrugada, né, no Japão. Queria agradecer muitíssimo, em dobro, exatamente por você estar conversando com a gente, mesmo com o horário avançado por aí. Mas eu queria que você desse um panorama. Você estava em 2011, você está agora, você tem inclusive como comparar esses dois cenários. Como é que está a situação do Japão agora, por conta do terremoto e dos alertas de tsunami? E o que você compararia com o que foi em 2011? Bom dia para vocês, acho que vocês estão me escutando bem aí. Bom dia, Sakamoto, bom dia, Josias. O que se pode dizer no momento é que a situação não tem comparação com o que aconteceu em 2011. O que nós estamos vivendo agora é um alerta, né, pelo terremoto que ocorreu na Rússia. Mas as ondas aqui que estão atingindo a costa japonesa estão chegando aí a 1,5 metro e a tendência é até 3 metros, foi o que os noticiários deram aqui, né? Mas não tem comparação, 2011 foi algo surreal. Então, mas o Japão, como dito bem na introdução aí que você deu, o Japão aprendeu muito com 2011. Então está muito mais preparado, tem muito mais locais para evacuação. As autoridades trabalham muito forte para que as pessoas saiam das regiões de risco. Existe um trabalho forte do equivalente à defesa civil no Brasil, né? Para que quando acontece esse tipo de alerta, as pessoas realmente elas procuram os locais de evacuação, que são muitos nesses locais de risco, e a população está preparada, sempre tem um kit de emergência também, né, com equipamentos de pronto-socorros, enfim, alimentação para usar quando não se tem água, luz ou gás, enfim. Então o Japão está preparado, ao meu ver, nesse sentido. Esse ambiente de evacuação a que você se refere, você já visitou algum? Como é? De fato, quem mora, quem reside no Japão, se sente seguro em circunstâncias como essa? Olha, Josias, seguro a gente nunca se sente, né? Perigo existe. Não só o terremoto de grandes proporções ou de menor proporção também pode causar danos irreparáveis aí. Já tivemos históricos em relação a isso. Esses locais de evacuação já visitei, inclusive quando houve o terremoto de 2011. Eu fui um dos brasileiros que visitou a área, levando coisas para as pessoas. Enfim, tivemos também um grande terremoto recentemente na província de Ishikawa. No começo do ano, foi nos primeiros dias do ano, né? E nós estivemos lá também. São locais, geralmente são ginásios de escolas públicas do Japão. Geralmente também em cada cidade tem um local que é específico para evacuação. Mas quando a demanda é muito grande, é usado ginásios, são usados locais da prefeitura, locais públicos para que as pessoas possam se abrigar ou, de repente, fugir de alguma situação de risco, né? Agora, qual que é a principal região hoje que está em alerta, né, com relação ao tsunami, aos alertas de tsunami, e se o Serviço Geológico Japonês, o Serviço Sismológico, falou alguma coisa sobre
tremores secundários, que normalmente quando acontece o terremoto principal, acontece nos dias seguintes tremores secundários e o pessoal acaba ficando em alerta. O Serviço Geológico falou de alguma coisa, deve manter esse alerta por mais tempo? E qual que é a região que agora é a principal atingida? Bom, o alerta ele está geral na região costeira do Japão, mas os locais que estão mais em evidência é Hokkaido, né? A província de Hokkaido, que é um pouco mais afastada, fica no final do Japão. Descendo tem a província de Iwate, que foi onde aconteceu o grande estrago de 2011, aquelas imagens que vocês veem quando se fala em 2011 de carro flutuando, barco no meio da avenida, isso foi tudo nessa província de Iwate, que também está com alerta alto. Descendo um pouco mais a região de Miyagi, que também foi afetada, bem afetada em 2011. Fukushima também, por conta da usina que foi afetada em 2011, e ela continua sob um alerta, sob uma vigilância muito grande nesse sentido. Agora, em relação aos alertas do sistema meteorológico, sei lá, ou geológico do Japão, não foram feitas nenhum tipo de alerta no sentido de abalos sísmicos secundários. Por quê? Porque o epicentro ele foi na Rússia. Sendo na Rússia, mesmo que tenha abalos secundários, seriam na Rússia e com uma potência, seria menor a escala Richter desse tremor, desses secundários, sempre é menor. É difícil se ter na mesma magnitude um tremor secundário. Geralmente o primeiro é o mais pesado, e o secundário não necessariamente acontece no dia seguinte. O secundário pode acontecer momentos depois. É uma coisa, quem viu 2011 sabe mais ou menos o que eu estou falando aqui. Então, mas não há nenhum tipo de alerta no sentido de abalos secundários no Japão, e se houver na Rússia, isso com certeza afetaria, mas ainda não houve nenhum tipo de alarme ou orientação em relação a isso. Antes de passar a palavra para o Josias de novo, Leandro, Josias, tinha só um minutinho só para a gente chamar o comercial da Por TV. favor. Estamos indo agora para um Perfeito. pequeno break na TV. O pessoal da internet continua conosco. Josias, por favor. Tem uma curiosidade, Leandro, é saber primeiro o que você faz no Japão e segundo, saber o que ocorre quando há efetivamente um alerta geral como esse. A pessoa deixa de ir para o trabalho, ela fica em casa antes de ir para o abrigo, quando é que ela tem que sair de casa para o abrigo e o que é que está acontecendo agora? Existe o alerta, mas qual é o nível desse alerta? Eu trabalho aqui no Japão com uma empresa de recrutamento, nós chamamos de Tantoshi, que eu recruto pessoas para colocar em fábricas para trabalhar, e nos tempos vagos eu faço alguma coisa como influenciador digital por aqui. Em relação a essa questão de evacuação, no momento, essas regiões que estão em alerta máximo, as autoridades estão pedindo para eles saírem realmente das regiões. Inclusive, no pico do alerta, muitas pessoas estavam na praia. O terremoto na Rússia aconteceu, era 8h37 da manhã, e 9, 10 horas da manhã, aqui no Japão, as pessoas já estão indo para a praia porque o sol ainda não subiu, não está no seu pico. Então, as pessoas, nesse horário, elas costumam frequentar a praia. Então, os alertas foram para as pessoas saírem o mais rápido possível dessas regiões. Quem estava na praia também era para sair. Nesse caso, as autoridades, o equivalente à Defesa Civil no Brasil, eles vão às praias e começam a tirar as pessoas, né? Tem salva-vidas também, que, enfim, é montado todo um esquema. Eles têm um protocolo para isso, quando há um risco eminente de alguma catástrofe natural nesse sentido. Neste momento, existe o alerta geral na costa do Japão inteira. E as pessoas estão no sentido, agora estão calmas, estão tranquilas, nessas regiões mais afetadas. Tem algumas pessoas já nesses locais de evacuação porque estão muito próximas ao mar ou à praia, enfim. Agora, as pessoas que estão um pouco mais distantes, elas ficam em alerta. A TV japonesa 24 horas está monitorando, eles vão passando e qualquer movimento, a TV anuncia, e o japonês ele é muito disciplinado. Então, qualquer tipo de orientação, fuja agora, eles pegam o kit emergência que praticamente todo mundo tem na frente de casa, na porta de entrada e saída,
pega seu kit de emergência e corre para o local de evacuação. Esse é o modus operandi aqui, né? A gente estamos voltando, né, já para juntar as audiências da TV e da internet, né, mas eu já vou jogar uma pergunta para o Leandro, né, no meio disso. Como é que foi, só para terminar, porque depois a gente já também já te deixar dormir, né? Qual que é o treinamento que é fornecido nas escolas para esse tipo de situação? Já peço para você responder. A gente está voltando agora às audiências da TV e da internet, novamente juntas. Estamos conversando com o Leandro, que mora no Japão, que está agora passando, né, vivenciando as consequências do terremoto no leste da Rússia, né, que provocaram tsunamis em todo o Pacífico. E ele também esteve em Fukushima, né, que esteve no Japão durante todo o caos do tsunami que atingiu a usina de Fukushima, a região de Fukushima, em 2011. Né? Eu estava perguntando para ele exatamente a situação de treinamento para as crianças nas escolas. Né? Vai um pouco na linha do que o Josias tinha perguntado também. Sim, inclusive peço desculpas ao Josias por ter pulado uma parte da pergunta dele, no sentido de como funciona quando há essa evacuação, se as pessoas vão trabalhar, enfim. Depende do alerta. Nesse caso, foi um terremoto que aconteceu na Rússia, então o alerta ele chegou depois. Quando há alguma iminência, um alerta real de que vai acontecer algo no Japão, normalmente são interrompidas as aulas escolares, são interrompidos o sistema do trem-bala, que aqui nós chamamos de Shinkansen, eles também paralisam as operações. Trens de alta velocidade são paralisados, algumas repartições públicas também deixam de funcionar. Então, existe todo um protocolo e ele é seguido à risca com muita disciplina pelo japonês. Respondendo à pergunta do Sakamoto agora, existe no Japão, justamente por conta de 2011, um treinamento até um pouco, digamos, cansativo, no sentido de sempre acontece nas fábricas, nas escolas, treinamento para evacuação, tanto para tsunamis, terremotos, incêndios. Então, todas as fábricas, uma ou duas vezes no ano, eles são meio que obrigados a fazer esse treinamento de evacuação. As fábricas precisam conscientizar seus funcionários, por exemplo, de que acontecer alguma coisa, larga tudo e sai. As escolas têm um treinamento também com as crianças, que é feito de 2 a 3 vezes ao ano, né, em relação a qualquer tipo de catástrofe natural. Então, o Japão ele é muito concentrado nessa questão de prevenção. Se o Japão tiver realmente o risco real de acontecer algo, tanto a população quanto o Japão está muito bem preparado para essas questões, falando-se em treinamento. É lógico que questões naturais a gente nunca está preparado, mas o treinamento ele é feito aqui de maneira exaustiva para que não haja grandes danos se acontecer.